Oi, gente. Você já se perguntou por acaso qual é o propósito de Deus para a sua vida? Eu acredito que sim, porque hoje em dia tudo que se fala é propósito, busca por propósito. Qual é o meu propósito? Então, até quem não é cristão pegou essa palavra e tá atrás dela, sabe, feito um doido procurando um significado para sua vida. Isso está até adoecendo as pessoas. Então, eu vim aqui hoje facilitar para você. Eu vim dizer qual é o propósito da tua vida, da minha vida e de todos os seres humanos aqui na Terra. Um propósito base para todo mundo. Conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. Esse é o nosso propósito inicial na vida de todo mundo. Depois disso, aí a gente tem o chamado individual de cada um, né? É aquilo que Deus chamou cada um aqui para fazer, as aptidões, os talentos que Deus colocou em cada um. Aquilo que faz a gente único, sabe? Esses pequenos detalhes que vão fazer você desenvolver a sua vida, impactar a vida de outras pessoas, esse é o teu chamado. Mas tem gente, sabe, desvirtuando um pouco a palavra propósito e associando apenas propósito com a forma que você vai fazer muito dinheiro. E eu não concordo com essa visão, sabe? A partir do momento que eu entendi, eu, uma grande viciada em crises existenciais, que não sabia o que fazer da minha vida, não sabia por que eu estava aqui nessa terra. A partir do momento que eu entendi que eu tô aqui para conhecer Cristo e para fazer que as pessoas conheçam mais dele, para conhecê-lo todos os dias através da leitura da palavra dele e da oração, isso encheu a minha vida de significado, sabe? E depois que ele falou que a gente tem que buscar ele e o reino em primeiro lugar e que todas as outras coisas nos seriam acrescentadas, nossa, isso facilitou muito a minha vida também, sabe? Então, assim, como saber o propósito de Deus para sua vida? Primeiro, às vezes a gente quer um grande direcionamento de Deus. Eu sei porque eu já fui aquela pessoa que falava: Meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida, Senhor? Me fala, me revela, no outdoor, letra neon, seta apontada para mim, esse aviso é para Kaina. Algo assim bem específico, sabe? Eu queria que o Senhor revelasse a vontade dele para minha vida de uma forma bem específica. Eu realmente buscava isso através de jejum, de oração, porque eu de fato era uma pessoa muito perdida e uma pessoa sem sonho. Uma pessoa que queria sonhar, porque tem gente que fala assim, na maior leveza: eu não tenho sonho nenhum, fui buscar alguma coisa que me desse dinheiro. Show, uma pessoa prática. Mas gente, eu não nasci com essa natureza prática. Então, assim, eu queria ganhar dinheiro, eu queria ser bem-sucedida, mas eu queria ter um sonho, eu queria algo que me realizasse, sabe? Eu tinha esse anseio, esse vazio dentro de mim. E hoje em dia eu vejo que esse vazio tão grande que eu senti que me consumia, era Cristo que estava faltando aqui para dar significado à minha existência, porque eu significava a minha existência com essa associação de propósito, sabe? Eu achava que meu valor estava intrinsecamente ligado àquilo que eu ia fazer da minha vida. E se aquilo não fosse uma coisa que fosse me levar a ser bem-sucedida, então não tinha valor, não merecia o meu esforço, sabe? E eu tinha muito essa questão de ser bem-sucedido o tempo todo na cabeça, sabe? E aquilo me paralisava porque eu não conseguia olhar para pequenas coisas, pequenos esforços, como algo que merecia minha atenção. Porque, sei lá, isso aqui não vai me fazer rico, isso aqui não vai me fazer ser bem-sucedida, isso aqui não vai me levar onde eu quero. Então, sabe, era uma visão assim bem antiprática da vida. Hoje em dia eu entendo que a vida não é feita só de coisas grandiosas, é de pequenas coisas. E uma coisa que o Senhor me fez perceber também, de repente, se você tem aí um sonho, é que nada é pequeno demais para o Senhor, sabe? Porque às vezes você tem um sonho, sei lá, eu amo fazer brigadeiro e eu adoro inventar formas de fazer brigadeiro, enrolar ali a minha terapia, eu gostaria de fazer esse negócio, mas às vezes você pensa assim, putz, mas isso é pequeno demais. Eu sonho tanto com uma viagem internacional, eu sonho tanto em ser dona de um negócio bem sucedido, eu sonho em ter uma casa X, e aí, se eu investir nesse sonho de fazer brigadeiro, eu nunca vou ter essa vida. Não existe isso pra Deus, sabe? Não existe mesmo. Assim, uma coisa que eu entendi também sobre a vontade de Deus para nossas vidas. O Senhor, ele não é um gênio da lâmpada. Ele não botou a gente aqui nessa terra pra dar tudo que a gente quer e pra fazer a gente rico, famoso, bem-sucedido, sabe? Esse não é isso que vai te ensinar, não é isso que vai te fazer crescer como pessoa. Então ele não tá interessado nisso. Ele tá interessado que a gente ame ele de todo o coração, que a gente aprenda a servi-lo, que a gente aprenda a respeitar princípios, valores, nós nos tornamos pessoas boas, decentes, para que ele possa levar a gente pro céu para morar com ele. Então, assim, mas voltando ao assunto do sonho, nada é pequeno demais para o Senhor que ele não possa realmente ressignificar, expandir e tornar algo grandioso. Só que não se apega a isso como
Deus é um Deus que só faz coisas grandes, sabe? Às vezes a grandeza dele tá numa coisa muito pequena e muito simples também. Mas vamos supor isso, que você queira ter esse negócio simples e você queira ver ele crescer. Deus pode te botar numa rede de brigadeiria, você pode ter uma super loja de brigadeiria gourmet e a partir daquilo dali ir expandindo e fazendo outras coisas, sabe? Nada é pequeno demais pro Senhor. Ah, eu sou muito boa fazendo unha, eu gosto de fazer unha. Não é uma profissão pequena, o Senhor pode levar isso a outros níveis, você pode ser uma super manicure nos Estados Unidos, uma manicure de Hollywood, sabe? Então, assim, hoje em dia eu vejo que nada é pequeno demais, sabe? Que o Senhor realmente não possa ressignificar e transformar. Mas voltando ao assunto sobre o chamado de Deus para a vida, e aí, nessa época eu estava muito perdida, eu tinha uma mania, e aí eu quero entrar num outro assunto agora também, que é as formas que o Senhor fala com a gente, quando a gente está muito nessa buscando direcionamento do Senhor, né? E aí eu tinha uma mania de fazer um negócio assim, que eu não sei se você já fez, não. Mas se você é cristão, talvez você já tenha feito. Principalmente quando a gente é um cristão novo na fé, né, imaturo, que é fazer a roleta russa com a Bíblia. Tipo assim, Senhor, fala comigo, pá, né? E eu vou te falar, o Senhor era tão bom que no início da minha caminhada, ali com toda a minha maturidade, a gente fazia muito isso, abrir, apontar e ler. E eu vou te falar, o Senhor falou muito comigo, assim, falou muito mesmo, sabe? Porque o Senhor sabia quanto eu ansiava por um direcionamento, porém ainda não estava sensível ao Espírito Santo pra ouvir ele falar dentro de mim, sabe? Então eu vou te falar, o Senhor falou comigo de diferentes formas. O Senhor falou muito comigo através de pregação no YouTube. O Senhor falou comigo através de pessoas, sabe? Ele me treinou para aprender a ouvir pessoas. Eu entendi que em muitas situações eu tinha só que me calar e escutar. E o Senhor às vezes usava pessoas para falar com sabedoria comigo, sabe? E eu sabia, assim, que aquela pessoa não tinha vindo ali do nada falar aquilo pra mim, sabe? Que com certeza era o Senhor. É porque às vezes a pessoa vinha falar um assunto muito específico, sabe? Parecia que era do nada, mas no fundo eu sabia que não era do nada, porque eu tinha orado por aquilo. E aí, o Senhor usava pessoas em conversas assim, aparentemente aleatórias. O Senhor usava pessoas na igreja para falar comigo, na Bíblia. Tanto na leitura diária, normal, assim, enquanto eu lia a Bíblia, de repente minha mente, meus olhos se abriam para algum texto e o Senhor me levava para um momento de reflexão, sabe? E eu entendia algo sobre a minha vida, sobre mim. É assim, quanto mais você conhece Deus, mais você se conhece. Isso é fato. Porque você tá ali em relacionamento constante com o teu Criador e ele vai, cada coisa que você vai descobrindo sobre ele vai revelando algo sobre você mesmo. Então, assim, o Senhor falava comigo dessas formas e conforme eu fui buscando mais o Senhor, mas assim, eu sei que não é regra. Tem gente que às vezes bem no começo da caminhada, a pessoa às vezes nem tem muito hábito de ler a Bíblia nem nada e já consegue ouvir ali o Espírito Santo falando dentro dela. Então assim, gente, não é regra. O Senhor vai trabalhar, eu sempre falo o quê? Nós somos indivíduos. E o Senhor trabalha o quê? Individualmente com cada um da maneira que Ele quer, da maneira que Ele acha mais apropriado. Não sou eu que vou ditar regra de como o Senhor vai se relacionar comigo. Não é porque um amigo seu ou alguém que você viu um testemunho na internet, o Senhor falou de maneira X com ele, que ele vai falar da mesma forma com você. E você tem que se alegrar nisso, sabe? Nosso relacionamento com o Senhor é único. Então, assim, às vezes vão ter situações parecidas, que o Senhor fez com um, vai fazer com o outro, mas em muitos momentos ele vai falar com você e vai agir com você e te tratar de maneira única e exclusiva. Então se alegre por isso. Não queira o relacionamento do outro, sabe? Mas ao mesmo tempo, assim, se você tá vendo uma outra pessoa com muita intimidade com Deus, num nível assim muito avançado, se pergunte também às vezes o que ela faz que não faz. Qual o preço que ela tá pagando que eu não tô pagando, sabe? Ela ora muito, ela jejua, ela lê a palavra, eu não tô lendo, não tô orando, mas eu quero aquele nível de intimidade. Às vezes a gente também tem que se perguntar nisso, né? Porque assim, se você tá fazendo todas essas coisas, que como se fossem assim, pré-requisitos, e não tá acontecendo, é porque o Senhor tem outra forma para lidar com você, entendeu? Mas se você não tá alcançando, às vezes você tem que se perguntar se realmente você tá fazendo a tua parte ali, sabe? Para poder abrir esse canal de comunicação, vamos dizer assim. E aí, me perdi aqui, mas vamos lá. E aí, tipo assim, nessa minha questão, assim, de roleta russa e tudo, ali, eu progredi na minha caminhada com o Senhor, eu comecei a ter experiências com o Senhor de, tipo assim,
de repente um pensamento atravessar seu pensamento, sabe? Você tá em oração, ou às vezes eu nem tava em oração, gente, acontecia assim, às vezes eu orando por alguma coisa, vinha um pensamento atravessava o meu, ou, ou no dia a dia mesmo pensando sobre alguma coisa, vinha aquela coisa assim, como se fosse uma voz interior, sua consciência falando, sabe? E você sabe que não vem de você, porque muitas vezes é coisas que você tá assim, sei lá, dialogando com você mesmo. Ai, por que que eu tô assim? Ou por que que isso aconteceu? Aí do nada vem uma resposta com uma clareza que você sabe que não provém de você, sabe? E Deus não anda de confusão e o que vem de Deus traz paz. Então, se aquilo veio, porque assim, o inimigo ele também sopra coisas pra você, né? Ele sopra coisas que são inaudíveis aos nossos ouvidos, mas que chegam até a nossa mente. Então, assim, sempre examine os seus pensamentos. Mas quando vem de Deus, eu digo, não tem dúvida. Às vezes que eu tive alguma, assim, eu tava na dúvida sobre como seguir em alguma determinada direção. E veio um pensamento pra mim, mas que me causou mais confusão, que me deixou na dúvida. Eu sabia que aquilo não provinha do Senhor, sabe? Ou era o inimigo soprando alguma coisa pra mim, ou era eu mesma com meus pensamentos internos que estavam desorganizados, sabe? Mas o Senhor não é um Deus de confusão. Na dúvida, ore, peça confirmação ao Senhor. Mas aí, enfim, aí tem essas formas do Senhor falar com você. Quando ele quiser falar com você, ele vai falar através de uma música, um post no Instagram, uma pregação. Nossa, teve uma época que o Senhor falava tanto comigo a respeito de o Senhor, ele começou a me fazer entender que ele já tem muitas coisas definidas aqui na Bíblia sobre o que eu tenho que fazer com a minha vida. Então, assim, eu lembro que uma vez eu nessa roleta russa, assim, da Bíblia, sabe? Eu peguei, apontei e apareceu assim, mas você não faz nem o mínimo. Era naquela versão a mensagem que eu tenho aqui. E aí tava nessa linguagem, bem a linguagem de hoje, né? Você não faz nem o mínimo. Nossa, aquilo foi tão forte dentro de mim porque eu sabia que era Deus falando. Porque eu tava pedindo alguma coisa e o Senhor falou pra mim, mas você não faz nem o mínimo. E eu comecei a ver que eu tava vendo uma vida morna, uma vida cristã xoxa, sem dedicação ao Senhor. Eu tenho muitos problemas com inconstância espiritual, sabe? Eu acho que eu podia fazer um vídeo sobre isso. Mas a questão é que o Senhor falou pra mim, você não faz nem o mínimo. E aí o Senhor começou a ministrar muito meu coração através de pregações, através do meu próprio marido, que o Senhor já deixou muitos direcionamentos para nossa vida aqui na Bíblia. A gente só tem que se dar o trabalho de ler e pedir para ele orientação sobre isso. E aí o que acontece? Ele já deixou vários direcionamentos para sua vida, né? E aí a gente não quer cumprir as orientações básicas de como a gente tem que viver a nossa vida e a gente já quer pular para o próximo nível. Senhor, qual é o meu chamado? Para que isso aqui que eu faço da minha vida, sabe? Qual é o teu grande plano para mim? E aí ele tá olhando para você e falando, mas você não tá cumprindo nem o básico, você não tá fazendo nem o mínimo. E você já quer pular degrau? Então, tipo assim, prepara a tua base, começa a obedecer princípios, começa a entender a vontade que o Senhor tem para todos nós. Porque aqui tem princípios para todo mundo, que é igual para todo mundo. São as coisas que o Senhor quer, como o Senhor quer ser adorado, como a gente tem que viver a nossa vida, como a gente tem que conduzir a nossa finança, a nossa família. Então, assim, muitas áreas da nossa vida o Senhor já deixou claro aqui o que Ele quer pra gente, como a gente tem que viver. Só que a gente não quer preparar ali a nossa estrutura, a nossa base, para depois ele acrescentar coisas maiores sobre a gente. A gente já quer ir lá na frente. E não é assim que funciona, né? E aí, eu queria muito falar agora sobre por que ele não fala comigo, mas esse vídeo já tá ficando muito grande. Então eu vou gravar uma parte 2. Beijo, até a próxima.